Bom dia, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Eu abri aqui. Nesta manhã nós vamos falar de uma coisa muito preciosa, irmãos. E muitas vezes nós nos atentamos para isso. Mas temos de nos atentar porque sem essa requisito que vai ser ministrado nesta manhã, é impossível, irmão, até nós chegarmos na presença de Deus. Porque tem muitos de nós, me incluo também no meio, né? Porque a gente não pode, me incluo também no meio, que ainda caminha, vem para a igreja, faz tudo o que tem que ser feito, mas ainda não conhece quem é Deus. Você acredita nisso? Ainda não conhece quem é esse Deus maravilhoso, esse Deus tão poderoso que tem realizado coisas grandes na nossa vida, tem realizado coisa que até a gente nem espera. Ele faz até muito mais. Mas nesta noite nós vamos conhecer quem é esse Deus da Bíblia. E muitos conhecem Deus aí fora, deuses. Mas não conhecem o Deus da Bíblia realmente. Nós vimos que cantou em espírito e em verdade. Cantou louvores que veio nos lembrar quem Ele é. E nesta manhã, não precisa você se levantar, porque nós ficamos de pé já bastante. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2, e o versículo 4 em diante. Efésios, capítulo 2, versículo 4 em diante. Amém? Então vamos ler. Todos já acharam? Também está aqui, né? Tá? Está aqui, ó. Quem quiser ler, tá. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Oh, glória, né? Não é maravilhoso? Não é grandioso esse Deus? Não é poderoso esse Deus? Mas quem é Deus para mim e para a comunidade? Será que você sabe quem é esse Deus? Será que você conhece esse Deus realmente da Bíblia?
Segundo a Bíblia, você reconhece? Você conhece, você já teve experiência com Ele, você já abraçou Ele, já disse, Senhor, eu te amo. Já glorificou o nome dEle? Porque nós só glorificamos e exaltamos aquilo que nós conhecemos. Eu não vou exaltar aquilo que eu não conheço, que eu não tenho intimidade. E aqui, segundo a Bíblia, diz assim que Deus é o quê? É o ser criador. É um ser supremo de todo o universo. Deus é o ser criador, o ser supremo de todo o universo. Aí nós estamos vendo que Ele é grande. E também Ele não tem princípio, não tem fim. Mas como? Se Ele não tem princípio, como é que ele existiu? Se Ele não tem fim, como é que Ele existiu? Irmão, mistério de Deus não é para nós ficarmos discutindo, é para nós crermos. Crer somente. E também Ele diz aqui, Ele não tem princípio nem fim, sabe todas as coisas, com poder para fazer tudo. Ele não tem princípio, não tem fim, sabe todas as coisas. Então quer dizer que nada é escondido. Aquilo que você vai fazer escondido, Ele sabe. Aquilo que você tramou em escondido, Ele sabe. Ele é poderoso. Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele é o quê? Ele é Espírito. Não tem limitação física. Ele não é como nós, irmão. Ele não dorme. Ele não cansa. Ele não sente fome. Se Ele não dorme, Ele não cansa, Ele não sente fome, então Ele está de olho em nós 24 horas e mais algumas horas extra, né? Então, irmão, e Ele é o quê? É um Deus pessoal. Por que Ele é um Deus pessoal? Porque Ele quer se relacionar, Ele quer se comunicar, Ele quer fazer a coisa grande. E Ele também, irmão, é um Deus que nós possamos conhecer, mas muitas das vezes Ele é incompreendido. Como? Eu quero conhecer a Deus, eu vou servir a Deus, chega lá e Ele, eu aceito o Senhor como Salvador. Mas em um dado momento, você se acha que Deus é incompreendido, não consigo compreender Deus. Não precisa compreender, deixa Ele fazer o que Ele tem de fazer na sua vida. Não precisa. Não precisa, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é dono de todas as coisas. Ele faz tudo, Ele realiza tudo, Ele é Espírito. Ele não tem corpo, não tem limitação. Então não precisa compreender, irmão. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus fazer o que Ele tem de fazer na tua vida. Deus é grande. Deus é mais e mais do que nós pensamos. Irmãos, Paulo, quando quis fazer dele aquilo que ele queria fazer, perseguir a igreja, fazer coisas que ele não compreendia. Mas quando ele teve um encontro real com esse Deus poderoso, ele mudou a vida dele. Ele foi o maior missionário, o maior pregador que a Bíblia já nos mostra. Não só ele, Jó também. Ele disse que quando ele conheceu Deus, ele só ouvia, mas quando ele conheceu Deus e viu, como ele viu? Ele viu num redemoinho Deus falar com ele. Mudou a vida dele. Ele foi muito mais feliz. Ele teve uma nova família. Filhos bonitos. E todos foram lá, parentes e vizinhança, foram lá e ajudaram Jó. Mas o maior ajudador foi Deus.
Ele não quis saber, não quis... por que Deus estava fazendo aquilo com ele? Naquele momento ele era um Deus incompreendido para ele. Mas ele disse, eu sei, agora eu te vejo, Senhor. Então a pergunta, meu, que é, como explicar Deus? Agora nós vamos entrar na mensagem. A pergunta é, como explicar Deus? Esse foi só a introdução para você ficar atento. Mas como é que eu vou saber quem é Deus? A pergunta é, irmão, como explicar Deus? Uma certa vez, uma reunião de vários anciões de uma denominação disseram assim, vamos reunir, vamos compreender Deus, como explicar a Deus, quem é Deus? Anciões, pessoas que estavam ministrando, mas ainda não conheciam esse Deus. Existe muito. Estava conversando com o pastor ali e deu o exemplo, né, pastor? Como nossos líderes no dia de hoje perderam a visão. Por quê? Porque eles não conheciam esse Deus da Bíblia. Se eles conhecessem mesmo, eles não fariam o que estão fazendo hoje. O que eles estão fazendo hoje. Mas eles reuniram e perguntaram para cada um deles. Ninguém soube explicar quem era Deus. Quando eles viram que já estava, ninguém tinha resposta, ele disse, chamou um lá e disse, faça uma oração. E ele começou, ó Deus, Tu és santo, ó Deus, Tu és poderoso, Tu és o Criador de tudo que existe, Deus. Ele foi falando as qualidades do Senhor. E esse líder que estava ali, ministrando aquela assembleia, aquele concílio, levantou, tá bom, agora já sabemos quem é Deus. Porque quando aquele homem levantou, o Espírito Santo de Deus, deu a conhecer a ele quem era Deus. Sabe quem é essa denominação hoje? Parece que é na quarta, lá do catecismo dele, fala sobre isso. É a igreja presbiteriana. Estou certo ou estou errado? É a igreja presbiteriana. E ele está lá, no catecismo da igreja presbiteriana. Irmãos, para você ver que às vezes a gente está aqui em cima, pregando a palavra de Deus, mas não conhecemos esse Deus. Pregamos o que nós estudamos, o que nós lemos, o que nós pesquisamos. Mas será que eu e muitos líderes conhecem esse Deus que nós pregamos? É uma pergunta, né? É a pergunta que aqui diz, como explicar Deus? E aqui diz, a Escritura é através das Escrituras Sagradas. Ela diz que Deus é amor, eterno, santo, poderoso e o sustentador de todas as coisas. Deus é santo, poderoso, é amor e o sustentador de todas as coisas. Apesar da sua sabedoria, poder e santidade, Deus, Ele deseja se relacionar através de quem? Da sua palavra. Através de todo esse requisito que Deus é. Ele é um Deus tão bom, tão humilde, que Ele quer relacionar com o povo pecador que somos nós, irmãos. Olha como Deus é bom, é maravilhoso. Este Deus é amor, é um amor ágape. É o amor de Deus, o amor verdadeiro, o amor que não tem ciúme, é o amor que vem de dentro do Pai. E Ele quer relacionar-se conosco através, como nós estamos fazendo hoje, da palavra. Nós estamos aprendendo. Mas para você poder levar essa palavra, você precisa conhecer pessoalmente Deus. Tive muita experiência, irmão. Não sou melhor do que ninguém. Que nenhum de vocês, somos tudo igual.
O título de pastor é só aqui. Quando nós formos para a glória, todo mundo é igual. Como diz o pastor é o menor que tem. É para servir, é para orientar, para mostrar o caminho. E aqui Deus nos deu esse exemplo. Ele fez o quê? Quer se relacionar através dessa palavra. Mas para você ensinar, vocês têm de conhecer. E têm de saber quem é esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso. Que sentir a presença dele, mas é tão bom. A presença dele nos traz paz. A presença dele nos traz tranquilidade no momento de aflições. A presença dele faz a gente, na hora do louvor, glorificar e gritar. Quando a gente estamos glorificando, dá vontade de a gente gritar e sair correndo, mas a gente se controla. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito é sujeito a profeta, mas não é o Espírito Santo. É o Espírito do homem que é sujeito. Porque nós não podemos sujeitar o Espírito Santo, não. É o meu Espírito, então eu tenho de me controlar. Então, tudo isso, irmão, já é um ensinamento de quem ele é. E ele também diz aqui, que ele quer se relacionar, né, através da tua palavra, também é um Deus acessível. É um Deus acessível, é um Deus pessoal e amoroso. Deus se manifesta no mundo através da pessoa de quem? Como ele se manifestou neste mundo? Através da pessoa de quem? Do seu Filho Jesus Cristo, irmão. Foi dessa maneira que ele se relacionou com todos nós. A palavra, o verbo, agora se tornou homem igual a nós. Ele nasceu de uma mulher igual a vocês, mulher. Qualquer uma de vocês, santa do Senhor, podia receber a visita daquele anjo e dizer: olha, tu vai ter o Filho de Deus. Porque ele precisava vir, irmão. Deus também precisava relacionar conosco, já que ele estava tentando se relacionar através do seu poder, da sua graça. Ele disse: não, mas eu preciso de uma coisa mais forte, para que tenha um impacto na vida humana. Mandou seu filho. Seu filho nasceu, foi uma criança, foi adolescente, jovem como todos nós, passou por todas as fases da nossa vida, como nós passamos. Tornou-se adulto. E ali ele com 30 anos, né? Que ainda não estava ainda 30 anos certo, estava ainda para fazer, né? Ele foi batizado. E daquele momento, o céu se abriu. E Deus revelou ali a sua presença no seu Filho, através do Espírito Santo de Deus. Bom, a história é muito linda. Se a gente for parar para ler, ore primeiro a Bíblia, ore antes de ler, que o Espírito Santo vai lhe dar tudo que você quer, tudo que ele quer revelar para você. E ele continua ainda presente ainda no nosso meio. Com o quê? Com aqueles que creem através do seu Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que operava lá nos profetas, naquelas pessoas que Deus levantava, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus Cristo ali, quando ele foi batizado, agora ele diz que ele está presente no meio do nosso meio. Jesus foi assunto ao céu, numa nuvem, e ele voltará, como os anjos falou. Aí, esse Deus, ele é tão cuidador, cuida tão bem do seu povo, que ele nunca deixou a gente órfão.
Sempre Ele esteve cuidando dos seus. Nós somos filhos dEle, através do Senhor Jesus Cristo. E aqui Ele diz que Ele está aqui no nosso meio hoje. Quando nós glorificamos, aleluia, que nós sentimos alegria, é o Espírito Santo que habita em você. É Ele que habita em você. Não é nenhuma emoção carnal, é o Espírito Santo. Porque aqui reina o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta casa. E esta casa, se Deus é amor, essa casa tem que ter amor, como disseram que a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa igreja era conhecida como a igreja do amor. Vamos retornar este título. Amém? E Ele é amor. Sabe tudo que você está passando e quer ajudar. Sem amor, o seu amor recebe, que nós recebemos, que nós passamos para Ele, é o amor, o seu amor é incondicional para conosco. Você quer ver como Ele é incondicional, irmão? Irmão, coloque aí João 4:10. João capítulo 4, versículo 10. Você vai ver que esse amor é incondicional, irmão. Ele sabe tudo, Ele quer te ajudar, irmão. Ele quer ajudar cada um de nós, quer nos ajudar. O que Ele diz o versículo? Cadê o irmão? Está lá? Acho que ele não está. Fala sobre, vamos lá. Alguém pode ler aí? Lê aí, pastor. Você viu? Naquele momento, Jesus, ele estava caminhando com o seu discípulo, aí ele parou e disse, eu vou ficar aqui, perto de um poço. Os seus discípulos seguiram. Aí chega uma mulher para tirar água, horário de meio-dia. Imagine, né, o sol quente, né, que deve ser. E ali estava aquela mulher e o Senhor disse, dá-me de beber. E aquela mulher virou para ele e disse, tu que é judeu, me pede para mim, que sou samaritano, para te dar de beber. Tu não sabe que esse poço foi o nosso pai Jacó, né? Que cavou para nós. Olha como ela não conhecia este Deus. Não conhecia o amor. Não sabia. Ele conhecia, sabe quem? A história. Só a história que contaram para ela, que ali foi feito, ali um poço, que ali ele devia ali tirar água, como foi cantado aqui. Jesus é a fonte da vida. E Jesus disse para ela assim, mulher, se tu soubesse, quem te pede de beber, eu pediria água e eu te daria, e tu nunca mais teria sede. E seguiu a conversa com ela, que nós sabemos. Essa mulher, aqui ela não sabia quem era Deus, esse Deus da Bíblia, que antigamente não existia a Bíblia. Mas hoje nós temos uma facilidade tão imensa de saber quem é esse Deus verdadeiro e maravilhoso, que não só na Bíblia, mas no celular, na televisão, nas pregações, tudo. Mas devemos saber quem conhece realmente Deus, para não estar seguindo em fonte errada, indo em ventos de doutrinas. E aqui essa mulher diz, o que significa? Significa que o amor de Deus não depende de nós, de você e de mim. Não depende, sabia? Ele te ama, mesmo se você não acredite que Ele existe. Deus, Ele te ama, mesmo que você não acredite. O pastor está pregando aí, eu não acredito que Ele está fazendo. Não tem problema, Ele te ama a si mesmo. Ele te ama assim mesmo como você é. O amor dele, como ele fala, é incondicional para nós.
é como o amor de mãe de um pai. A mãe e um pai, ele dá a vida pelo filho. Dá. Uma vez o meu filho lá em Belém estava sendo assaltado na porta de casa. Eu fui em cima do bandido lá, ele armado, com o revólver na cabeça do meu filho. Eu não pensei nada, eu pensei em livrar ele. Então, esse é o amor condicional do pai e de uma mãe, é como o amor de Deus para conosco. Deus não quer ver a gente sofrendo. É nós que muitas vezes sofremos porque nós somos desobedientes. Não conhecemos esse Deus. E nesta manhã, irmão, você não vai sair daqui sem conhecer esse Deus. Esse Deus de amor, né, é uma das maiores qualidades de Deus é o amor. Viu? Maior qualidade de Deus é amor. Mesmo que você não acredite, que Ele não existe. Mas Deus quer que você o ame a si mesmo. Mas tem uma aqui que diz assim, mas ninguém pode o quê? Forçar outra pessoa a amá-lo. Ninguém pode, irmão. Eu não posso forçar o pastor a me amar, ou alguém, tu vai ter de me amar, nem que seja uma faca no pescoço. Não, irmão. Quem faz isso é o inimigo. Mesmo a gente não amando ele empurra a gente lá para o pecado. E a gente, porque o pecado, ele mostra. Aí a pessoa, você não amou, não está amando o inimigo, mas está amando o pecado. É gostoso. Mas Deus, porque Deus, Ele é real, Ele mostra como um pai que quer corrigir o filho. Nós não queremos. Não queremos, porque, ainda mais hoje que nós vivemos numa época de mimimi. Não queremos. Mas Deus, Ele diz assim, mas ninguém pode forçar outra pessoa a amá-lo. Isso seria o quê? Imposição cruel. Mas o amor é uma decisão pessoal, minha e sua. O amor é uma imposição pessoal, minha e sua. Se quer amar a Deus ou não. Aí vai de você. Vai de você. Hoje você está aqui. Mas se você decidir não amar a Deus, vai embora. Mas sabe o que acontece? Diz assim que Deus decidiu o quê? Nos amar. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 16. Não precisa nem abrir, que todo mundo já conhece. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Amém. Você viu o amor de Deus, como é tão grande, tão maravilhoso? Você daria o seu filho por mim? Eu ia morrer. Você daria? O Daniel? Você daria? O Marcelo, né? Marcelo, né? Você daria? Mas, poxa, eu não sou tão bonito assim. Ninguém daria, irmão. Mas o nosso Pai, Deus, Ele deu seu Filho para morrer por todos nós, né? E diz ele também que diz que Deus é o quê? Deus também, Ele deu o quê? Uma escolha. Ele deu uma escolha para nós. Sabia? Quando Jesus Cristo morreu lá na cruz, Ele morreu por todos, né? Que Ele veio para livrar todos, que todos nós estávamos o quê? Condenados. Mas aí Ele deu uma escolha, não deu? Será que se todas aquelas pessoas tivessem conhecido esse Deus que nós conhecemos, acho que nem precisava mais nós pregarmos, né? Já estava todo mundo indo para o céu. Então Ele deu uma escolha. Qual é essa escolha que Ele deu, irmão? De amá-lo. De amá-lo. Por isso que eu disse aqui, não é uma imposição. Ele deu uma escolha. Se você quer me amar, me ame. Se você não quiser, não me ame, né? Amá-lo ou não, você não escolhe segui-lo ou amá-lo. Ele deixa o quê? Você ir e seguir a sua vida sem Ele. Quando você ou amá-lo ou não, Ele deixou uma escolha.
Se você não quer, Deus diz, não, pode ir, pode seguir a sua vida, você vai. Sabe quem fez isso? Filho pródigo. Filho pródigo, ele fez isso. Sabia? Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 20. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Nós sabemos a história, né? Já? Diz aqui, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou-se. Quem beijou ele? O pai. Quem correu? O pai. Ele viu quando? Longe, longe. Acho que ele estava vendo só a silhueta dele, aquele que nem dava para perceber que era o filho. Mas o pai conhece, irmão. O nosso pai, o nosso Deus conhece o nosso andar, o nosso virar, o nosso gesto. Deus que nos fez. E aquele rapaz viveu anos e anos na casa dele, saiu já grande. Será que esse pai não conhecia esse filho tão bem? E ele correu, se lançou ao pescoço do seu filho, beijou, e dali ele deu um banho, fez uma festa, e ali ele botou um anel e sandália nos pés. Tudo isso tem um significado. Tudo isso que ele colocou naquele jovem tem um significado na nossa vida. Deus colocou o anel quando eu saí lá do coisa lá, que vocês sabem de onde eu saí. Me chamou, me deu um banho, irmão. Fiquei mais bonito. Botou um anel de graduação de teologia. Me fez sentar num seminário. Me deu uma roupa bonita. E calçou de sapatos bonitos. E ele sabia que um dia eu ia voltar. Porque mesmo lá dentro, Deus disse, aqui não é o teu lugar. Onde eu estava fazendo a coisa mais horrível daquele momento. Deus disse, mandou o Espírito Santo e disse, levanta, levanta, sai daqui, que aqui não é o teu lugar. E Deus sempre esteve comigo. E hoje eu estou aqui, pregando a palavra de Deus. Então, irmão, ele deu uma escolha para mim e para você. Aquele filho abandonou, saiu de casa, foi embora, largou o pai. Como muitos estão aqui sentados, recebendo as benéficas do Senhor sobre a vida deles. Mas diz, eu quero agora a minha parte. Aí sai. Que parte ele tem? Chega lá fora, que ele vai comer comida de porcos. Mas se aquela escolha que ele fez, ele viu que era errada, ele tocou na casa do meu pai, até os empregados comem do bom e do melhor. E ele voltou querendo ser um dos empregados. Ele se humilhou, irmão. Sabe por quê? Deus, ele gosta dos humildes, dos que se humilham diante dele. E diz, Senhor, Tu és meu Salvador, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Todas essas qualidades, nós vamos conhecer neste momento. Irmãos, Ele é um Deus maravilhoso. Ele é Deus de sempre e sempre. Aquele que transcende o mundo e a história. Olha como esse Deus, irmão, nós vamos passar, nós vamos morrer, mas Deus continua sendo o Deus lá, que fez o céu e a terra, lá, aonde Lúcifer se rebelou. Ele é o mesmo Deus de hoje, e vai ser o mesmo Deus para sempre, permanente, e vai ser conosco também quando nós estivermos no céu. Ele não tem fim, irmão. Será que você quer abandonar esse Pai tão maravilhoso, tão bondoso? Irmão, eu tenho tido tanta experiência com esse Pai, na saúde, nas dificuldades. Deus, ele tem me mostrado pessoalmente, filho, estou contigo. Mesmo quando ele lá dentro daquele coisa lá, disse, sai daqui que tu não é daqui, tu és meu.
37 anos, da idade que tem a minha filha, que está ali com o meu neto, é que eu sirvo a Deus. E eu amo de coração, amo esse Deus. Não é demagogia, é amor mesmo. Dá para você perceber dentro de mim quando eu falo, é amor. Então que esse amor possa existir no seu coração também, irmão. Ah? Ele também tem o quê? Ele aqui está, através dessa mensagem, nesta manhã de domingo. O Deus que criou tudo, e o que você vê, que você está vendo, que você vê por aí, aqui dentro, as maravilhas, as pregações, né? Tudo é dele. Tudo que você vê é dele. Tudo foi ele que fez. Eu e você somos dele. A nossa esposa, os nossos filhos, tudo que você tem, como é pregado aqui, não é nosso, é de Deus. A minha vida não é minha, é de Deus. A Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro numa lamparina que está, soprou, foi. Então, irmão, nesta manhã, que essa mensagem venha ser guardada no nosso coração. E eu e você somos dele. E ele quer que nós estejamos juntinho dele. E eu pergunto a você, que ainda não sabe que ele é Deus, desta palavra que hoje está sendo pregado aqui, eu pergunto a você, que ainda não sabe que ele é Deus, que ainda nunca ouviu falar, nunca teve uma experiência com Deus, e aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador e quer ter tudo isso que foi dito aqui, de um Deus poderoso, de um Deus que cuida, de um Deus que sustenta, de um Deus que é amor. Eu sei que aqui todos são da igreja, né? Mas eu pergunto também nesta manhã, Deus também é um Deus perdoador. Você que precisa perdoar alguém, talvez não esteja aqui, irmão, mas que ainda não consegue, vem aqui à frente, vou fazer uma oração para você, para que Deus venha quebrantar o coração e você venha a perdoar essa pessoa. Você quer vir aqui na frente? Se não, você que sabe, é uma escolha, como eu falei. É uma escolha, quer vir ou não. Ama Deus? Se não ama Deus, não é por imposição. Eu não estou dizendo, venha, não. É por o amor que Deus tem por você, que Ele quer dessa manhã fazer essa maravilha na sua vida.